entrego a vida da André nas tuas mãos, Pai. A cada dia, a cada passo da vida dela. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor colocou nos lábios, nas mentes dela para passar para nós, Senhor, nós vamos receber. Porque tudo está vindo de Ti. Senhor, eu entrego a vida dela hoje para todo sempre nas tuas mãos. Amém. Amém. Seus irmãos cantam assim, amém? Amém. Prepara, pode se assentar, igreja. Aleluia. Vai preparando aí sua Bíblia, em Gênesis 39, versículo 2. Enquanto isso, quero chamar o Christian para me ajudar a cantar um louvor bem rapidinho que Deus colocou no meu coração. Eu falei para ele que ele não fugir. Aleluia, Jesus. Deus, em nome de Jesus. Deus é muito Um grande exército se levantou. Sinto teu vento a soprar. Ouço uma voz que vem do céu, dizendo profetiza. Sobre esse mar, eu já posso ver, eu já posso ver, dizendo
Versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Amém? Enquanto eu estava estudando essa palavra, eu me encantava por cada detalhe. Sabe aquela história que você não quer nem pesquisar a fundo aquela palavra hebraica que está ali, você vai... Eu só fui fluindo na história, fluindo e fluindo. E eu sou um tipo de pessoa que cada versículo que eu pego, eu quero parar e pesquisar. Parar e pesquisar. Eu falei, gente, não dá para parar de ler. Aí eu chegava no final, eu estava quase chorando com José. Meu Deus do céu, eu tenho que anotar, gente, eu tenho que anotar. E não conseguia anotar. Meu Deus, se eu fizesse anotar, eu falei, não, isso daí não, tem que anotar. Mas eu fiquei a madrugada toda lendo a história desse jovem. Como esse jovem é um exemplo pra gente. E eu fiquei pensando, o avivamento, né? O avivamento é uma transformação profunda em nossa vida. Quando a gente passa pelo avivamento, a gente passa por um despertar espiritual. O avivamento acontece em um ambiente de sinceridade. Isso fala de um ambiente visível e invisível. E eu fiquei pensando em um ambiente visível e invisível. Aquilo que a gente pode ver e aquilo que a gente não pode ver. Sendo que o avivamento ele acontece na gente. E a gente passa para as outras pessoas. E na história de José, vem falando de um detalhe muito importante na vida do crente que quer alcançar o avivamento, que quer alcançar essa sinceridade de coração. Porque nada adianta eu vir aqui em cima, pegar no microfone, falar que eu estudei, falar que eu fiz e eu não estar avivada. Nada adianta eu pegar nesse microfone, falar coisa com coisa, falar da história, estudar bem e eu não estar avivada, eu não estar transformada. Porque estudo não dita salvação. Estudo não dita salvação. É para me parar de estudar, pastor? Não. Mas é um ponto importante no avivamento. É a conexão com Cristo. E tudo na vida do crente tem que ser equilibrado. Nada adianta só confiar no que Deus tem para me dizer só na palavra e não estar atento à voz de Deus para que me guie. Porque aqui, irmão, é a boca de Deus. Mas se Deus falar com a gente tem que estar atento.
Se Deus falar, vá para a esquerda, vai para a esquerda. Vá para a direita, vá para a direita. Mas o que isso tem a ver? Que quando a gente está lendo a Bíblia é a boca de Deus, certo? Tudo que Deus vai falar com a gente pede confirmação na Bíblia. Na Bíblia vai dizer esquerda, direita. Mas só quem confirma é Deus. E só se confirma com Deus quem tem intimidade. Só se confirma com Deus quem é liberto. Porque mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente sai do pecado. Mais a gente chega perto de Deus, mais aquilo que é duvidoso vai para fora da nossa vida. Mais a gente se aproxima dos ouvidos, dos lábios do nosso Senhor, mais a gente joga para fora aquilo que não é para ser e aquilo que não é para a gente ouvir. E a história de José, filho de Israel, começa em meio a sonhos. José, ele tem os sonhos, e o primeiro sonho dele foi com os feixes de trigo, aonde ele via vários feixes na mão da família dele e se erguiam, e o feixe dele ia para o meio, e aqueles feixes da família dele se prostravam diante de José. Quando os irmãos ouviram isso, quando ele foi contar esse sonho para os seus irmãos, eles ficaram com ódio de José. Os ciúmes que ele já tinha, porque José, ele é o filho mais novo de Jacó, o seu preferido. E eles ficam com muita raiva, mais do que ele já tinha. Mas aí, José, em outra noite, ele sonhou novamente. O sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E aí, já passa para Jacó, e Jacó fica enfurecido. Tu acha que eu e sua mãe vai se curvar diante de ti? E os seus irmãos? Mas só que tem sonhos, tem promessas que começam na nossa juventude que ninguém acredita, te chama de maluco. Fala que você está blasfemando. Mas, irmão, só quem tem intimidade com Deus entende o que Deus quer para a sua própria vida. Eu não sei qual é o seu ministério, eu sei qual é o meu, porque Deus me revelou desde criança. Eu não sei qual é a sua chamada, mas sei qual é o meu, porque Deus me prometeu desde criança. Sempre continuando meditado, falava, dá oportunidade, não darei. Dá oportunidade, não darei. Então eu vou pedir. Quando eu era pequena, a primeira vez que eu contei, eu falei para a pastora, pastor, eu quero louvar a Deus, eu quero contar, mas você não pode porque você é nova, mas você não pode porque você é pequena demais. Só fica na oração, porque ali que é o seu lugar. Mas olha, Deus, ele tinha uma promessa em minha vida e ele cumpriu. Ela falou, irmãzinha dele, vai em frente. Desde aquele dia, eu vou até hoje. Desde aquele dia, ele cumpriu a promessa na minha vida. Porque a promessa não é virar cantora, não é virar estrela. Porque é o único que tem que brilhar a Deus. A promessa era louvar o meu nome, mesmo que te impeçam, louvar o meu nome. Porque assim, tu desamarra as cadeias na sua vida e na sua família. O engraçado é que ele foi zombado como sonhador. Como é que isso pode acontecer se eu não vejo nada? Olha como é que a gente te enxerga, José. Como é que pode? Olha como a gente te enxerga, José. Esse menino tá maluco. Amém? Aí os irmãos dele foram fazer seus afazeres. E o pai dele falou, vá atrás dos seus irmãos, para ver se eles estão bem. Se não me engano, ele foi levar alguma coisa. Foi comida. Qualquer coisa me corrijam, irmãos. E quando eles viram que José estava chegando, já estava tudo armado para o menino. Por causa de esperança, por causa de um sonho que ele ainda não tinha nem sabia como ia acontecer,
já estavam apedrejando o menino. Vamos matar o nosso irmão. Foi o que eles disseram. Rubem vem, o irmão mais velho de Israel, e fala: não façam mal a ele. Então concordaram em jogar José no poço. Ele chegou, arrancaram a túnica que Jacó tinha dado ao seu filho e jogaram o menino no poço. Um poço seco, sem água. E mais à frente vai dizer que eles tinham implorado para os irmãos para ele sair daquele lugar. Eu fico imaginando um jovem tão novo, naquele desespero dentro daquele poço. Com quem ele podia contar para tirar ele de lá foi quem jogou ele. Com quem ele acreditava que era para proteger ele, os mais velhos. Foi o que jogaram ele. Então como é que iam salvar? O que acontece quando quem deveria dar a mão pra gente some? O que acontece com quem deveria ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos, acreditar em nós? Nos joga dentro do poço e deixa a gente lá gemendo. Deixa a gente lá gemendo e pedindo: me tira daqui, por favor, me tira daqui, por favor, irmãos, me tira daqui. E eles queriam matar ele. Passou um mercador, eles falaram: então é melhor a gente vender ele por algumas moedas. E venderam, tiraram ele de lá e venderam o menino. E ele foi parar lá no Egito. E o que a gente fala para o nosso pai agora? Colocaram sangue de animal na túnica dele e deram para o seu pai. José foi devorado, foi morto, meu filho. E forjaram a morte de José. E José lá sendo vendido. Imagina a angústia desse menino. Tanta gente escravizada por causa da família, tanta gente escravizada por causa do ambiente. E eles vão lá, te tiram do ambiente de crescimento e te jogam em um ambiente que vai destruir você. Só que com Deus não é esse raciocínio que a gente pensa. Com Deus não é assim. Com Deus a gente não entende como é que Ele coloca no propósito. Irmão, pode ser mal que pode acontecer, pode fazer você gemer, chorar, falar: não aguento mais. Imagina aquela queda, esse menino cai de cabeça, gente. Ele podia ter morrido ali mesmo. Mas não. Jesus, ele viu o meio de começar o processo, de começar o sonho. E quando ele foi para o Egito, Potifar viu que ele era jovem, bonito, e comprou ele para casa. Levou ele e ficou na casa dele, oficial. E dali a gente lê que ele confiou tudo o que é dele para José. Eu acho isso muito interessante, porque eu senti que ele ganhou um lugar, né? Ele ganhou um lugar onde ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia organizar ali da maneira que Deus estava guiando ele. Estava abençoando a casa de Potifar, estava abençoando o campo dele. Ele estava bem. Ele estava bem. Aonde Deus colocou ele ali, ele estava bem. Ele estava vivendo bem. Mas só
que Deus andava lado a lado com José. Em nenhum momento ele afastava Deus, eles andavam. Foi jogado no poço, estava Deus. Caminhava no deserto até o Egito, estava Deus ao lado dele. Foi colocado como uma mercadoria para ser vendido, estava Deus do lado dele. Foi mandado para a casa de Potifar e terra estranha, estava Deus do lado dele. E Deus prosperava. E ele não estranhava isso. Ele não estranhava a bênção de Deus naquele lugar de aflição que colocaram ele. Ele reconheceu a grandeza de Deus naquele lugar. Mas só que tudo o que está se movendo a favor do céu é incomodado no inferno. Tudo que está se movendo a favor do céu é incomodado no inferno. E Deus move pessoas a favor do céu. Ele move você e eu a favor do céu. E quando a gente começa a impactar, o inferno vê, opa, tem alguma coisa errada. E Deus sabia. Deus não, Deus também. Mas o diabo sabia que ia ser difícil parar esse menino. E Deus enviou alguém para mexer com o hormônio dele. Eita! Vem aqui. 39, versículo 11. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas. E nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. O que isso significa? O jovem José estava crescendo bonito, formoso, naquele lugar. Era de boa linhagem, graças a Deus. Mas só que isso despertou em olhos que não deveriam. A mulher de Potifar ficou de olho no jovem e falou que queria se deitar com ele. E ele disse: como é que eu posso fazer isso, mulher? Como eu vou desagradar ao meu Deus e a Potifar? Ele nem ficou com medo de ser jogado pro calabouço, de receber um não e gritar ali na hora, porque ela tentou várias vezes. Ela ficou com medo de desagradar ao seu Deus. E em primeiro lugar, toda vez que vier uma tentação, fique com temor em desagradar ao seu Deus. Porque é nas brechas que o inimigo entra para poder te tirar do caminho onde você está avançando. É na brecha que ele tenta entrar para te tirar do foco. Mas sempre lembre do teu Deus. Honre a quem te colocou onde você está hoje, porque Deus usa pessoas para nos abençoar. E tem gente que nem volta para agradecer. Honre essas pessoas. Honre. Porque é muito difícil Deus me usar para te dar uma quantia e depois falar que você não me deve nada, que não sei o quê. Foi Deus que me deu. E quando eu estou precisando, você dizer: não posso, não devo, tenho que pagar a conta de luz. Sabe o que a minha pastora me ensinou? Como não tinha fogão elétrico, precisava do gás. Só que, mesmo você tendo gás, que é aproximadamente na época 70, 80 reais, você só acendia o fogo com fósforo. E muita gente, quando ia fazer a comida, ia na igreja pedir pelo fósforo para acender o fogo. O que adianta ter Deus se a gente não está disposto a queimar por Ele? O que adianta? Temos que queimar por Ele. Temos que amar a Ele para vencer as tentações. E aquela mulher não satisfeita, aproveitou que não tinha ninguém em casa, puxou a roupa de José. Ele correu, fugiu da mulher, não quis saber de nada. Isso é muito interessante, porque isso é bíblico. Porque
gente resiste ao diabo, ele foge de nós. Mas Deus, eu não vou resistir àquela menina que me manda mensagem no WhatsApp. Eu não vou resistir a ela, Senhor, se eu ficar com ela em 4 paredes. Eu não consigo. Ei, pega e corre, foge. Se você não sabe que você não tem estrutura para aguentar o que o diabo está te mandando, foge, porque é isso que o teu pai vai fazer. Mas Deus não me dá aquilo que eu não aguento. Exatamente, se você tem perna, corre. Se você pode, foge, sai. E ele vai fugir de você. E ela gritou, ele estava me assediando e queria me agarrar. Porque ela não ficou satisfeita que ele fugiu. Potifar ficou furioso. Minha mulher, ai meu Deus, eu confiava em você, José. Tentou agarrar a mulher, tentou se deitar com ela. E ela olhou a túnica, o manto, e jogou ele na prisão. E jogou ele na prisão sem ele ter culpa de verdade. E tem momentos que é assim na nossa vida, que a gente acaba caindo em lugares que a gente acha que não é pra gente, que a gente não mereceu. Mas isso faz parte. No mundo terei aflições. Tem de bom ânimo. Glória! Por mais que você seja uma pessoa que vai ter que ser usada em um local improvável, em um local que não é confortável para você, fique ali, irmão. Porque é melhor estar desconfortável com Deus do que estar confortável sem Ele. Isso foi dito aqui. Isso é uma realidade. Porque muita gente acha que o lugar de conforto é onde Deus quer que a gente esteja. Onde a gente já sabe tudo, é onde Deus quer que a gente esteja. Mas vou te falar, Deus, Ele não te chamou só para ficar em um lugar de conforto. Deus não me chamou só para tocar um instrumento. Deus me chamou para fazer o que Ele
Versículo 9. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam-se em cachos. A taça de Faraó que estava em minha mão, peguei as uvas e espremi na taça de Faraó e entreguei em sua mão. E disse José, esta interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Entre 3 dias o Faraó vai exaltá-lo na mão dele. Como costuma, em 3 dias ele toma. Dentro de 3 dias o Faraó vai exaltá-lo e recuperá-lo a sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era copeiro. E aí segue. E o outro, que era um dos padeiros, também quis contar o seu sonho. E no 16 ele fala, ouvindo o chefe dos padeiros, que essa interpretação favorável disse a José. Eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta, acima havia todo tipo de pães, e doces, pães e doces, que Faraó apreciava. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro desses 3 dias, o Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. Eu imagino os dois ouvindo essa interpretação. Mas se passou os 3 dias. E foi como José tinha falado. Só que naquele dia José tinha dito para ele, que ia sobreviver na mão de Faraó. Lembre-se de mim quando chegar na presença de Faraó. E aconteceu como ele disse, o outro morreu, o outro viveu, só que ele se fez esquecer de José e não contou isso para Faraó para tirar ele de lá. E isso eu acho muito interessante, porque mesmo que a interpretação tenha vindo de Deus, não era desse jeito que ele queria que José saísse da prisão. E tem épocas na nossa vida que a gente quer sair de um certo vício, de um certo pecado, de alguma coisa, que a gente quer se aprofundar mais de Deus, a gente quer se livrar para poder se aproximar mais de Deus. E não é daquele jeito que Deus quer tirar. Sabe por quê? Porque não é porque uma pessoa tem vício que a pessoa vai sair dele e está tudo bem. É porque para a pessoa sair do vício, ela se curar tem que ser para a glória de Deus. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente quer sair, e realmente é necessário sair, não acontece vezes que a gente quer as nossas forças, porque não pode ser pelas nossas mãos, mas sim pelas mãos de Deus. Tem que ser claro que é pela mão de Deus. E aí aconteceu que Faraó teve 2 sonhos, das vacas, gordas e magras, e ele chamou todos os magos, e os magos naquele tempo eram pessoas consideradas sábias, porque eles eram pesquisadores naquele tempo. E também para os deuses deles pagãos também. E daí ele pegou para interpretar os sonhos de Faraó e não conseguiam. Estou correndo com a história para dar tempo. Pegar tudo que Deus colocou no meu coração. E aí, sim, depois de todo esse tempo, ele levou de José. Poxa, ele interpretou meu sonho, vou falar para Faraó. Ele falou para ele, no tempo certo. E ele veio diante de Faraó. Interpretou o sonho dele. Que haveria 7 anos de bonança e 7 anos de fome. E daí, quando ele interpretou, ele falou para ele de maneira tão linda, gente. Hoje a gente inteligente, tão legal, porque ele falou o que ele devia fazer. Ele não só interpreta, ele traz a solução. E mais pra frente ele vai dizer, ele vai agradecer a José, mas ele fala que a interpretação vem de Deus. E quando a gente pensa nisso,
a gente vê até que o que Deus revela para a gente, Deus, Ele nos guia para chegar naquele lugar. Não se preocupe, irmão. Mas Deus, Ele nos guia. E foi ali que Ele tornou José, o escravo, a governador do Egito. José, todos vão obedecer a minha ordem. Mas o único que vai ser abaixo de mim vai ser você. Antes, aquele que Potifar confiava só na casa dele era o José. Agora vem José governador. Aquele que confiou o rei no seu reino. E é lugares assim que Deus quer te colocar e me colocar. Porque através dele, ele ia ajudar aquele povo. E acontece. Naqueles anos que se passaram, ele guardava mantimentos e começou os anos de fome. E toda a terra ficava desesperada porque não tinha o que comer. Mas o Egito, por causa de José, que foi abençoado através de Deus, tinha mantimento bastante. Então o que fazia? Se não tem comida na minha terra, eu vou para a sua. E foi isso que faziam. E quem foi para a terra buscar mantimento com José? Os irmãos. Precisamos ir para o Egito porque só lá há mantimento. Se a gente não for lá, nossa família vai perecer. E ele foi. José viu eles indo buscar mantimento. O coração dele se quebrantou na hora. Ele não acreditou. Pensou no pai dele. Mas em nenhum momento ele falou com ódio de seus irmãos. Ele tentou segurar eles o máximo que ele podia na terra do Egito. Fez um ovo para poder eles ficarem. José fez uma perseguição só para os irmãos deles ficarem perto dele. Só que ele queria ver o quê? Ele queria ver o seu irmão mais novo. Para quem não sabe, José, ele é filho de uma mulher que era uma mulher que ela era estéril. E nasceu ele e Benjamim depois. E aquela mulher era muito amada por Jacó. Então, aqueles dois filhos dele, Jacó e Benjamim, era
gente podia estar orando agora, mas não estamos por causa de comodidade. Para pedir a Deus, Jesus, me tira desse cativeiro. Foi a mulher de Potifar que me colocou aqui, não foi tu. Enquanto Deus fala, é para tu organizar a prisão. É para tu organizar a prisão. Deixa que do sobrenatural cuido eu. Você eu coloquei na terra e não foi à toa. Te separei, não foi à toa. Vários embriões migrando para passar para a barriga, para sua mãe te gerar, não foi à toa. A gente nasce no meio de guerra, a gente nasce no meio de luta. E como diz no tema que o pastor passou, 2 Coríntios 3:17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, no Senhor há liberdade. É essa liberdade que Deus quer nos dar, de poder ir, fluir do jeito que Deus quer, não do jeito que o homem quer que eu seja. Está duvidando de si mesmo? Seja o que Deus quer que você seja. Não deixa ninguém te dizer que você é. Deus tem que dizer que você é, porque você é o que reflete Cristo Jesus. Você é o que você reflete em Cristo Jesus. Que a nossa liberdade seja para dar lugar ao Espírito Santo. Que a nossa liberdade, sabe, aquele traço de personalidade que Deus trouxe pra gente, de falar muito, de pular, de gritar, seja para o Espírito Santo. Porque tem muita gente, quando sai daqui pra fora, ainda não está liberto, com todo aquele pagode, quer pular, quer dançar. Vem, meu bebê, dança comigo. Chega aqui, a gente pede para levantar a mão. E Deus quer te movimentar, e você ficou parado onde você está. Recebe bastante. Recebe bastante. Eu recebe bastante. Porque Deus tem lugar na mesa. E Ele coloca quem quer se sentar com Ele. Ele coloca quem quer se sentar com Ele. Se você não quer, eu não sei. Mas eu sei que eu quero. Eu quero sentar no lado do meu anjo. Eu quero sentar no lado de Jesus. Eu quero ouvir as suas palavras. Eu quero te lembrar por Ele. Eu quero passar a tribulação. Com Ele do meu lado de Ele. Eu quero passar a tribulação. Mas com Ele do meu lado de Ele. Porque eu posso estar do mal pertinho. Mas eu posso seguir a Deus. Porque Ele prepara Ele me protege. Meu amado, deixe pela tua direita, mas você não será atingido. Deixe você arte embaixo de suas asas. Se você sai, acabou. Acontece muita coisa. Para mim finalizar, queria falar sobre um jovem. Em 1906, nasceu nos Estados Unidos, filho de 2 escravos, negro, cor tingida, por causa da varíola, perdeu sua visão de um olho só. William Seymour. Mesmo assim, ele acreditava que ele podia achar alguma coisa em Deus. Ele ouviu dizer de um moço que pregava sobre línguas estranhas, avivamento, que pulava. Eu vou lá aprender com ele. Você não pode entrar aqui, você é preto. Tem lugar de fala. Você é negro. Não pode, não vai aprender. Eu vou sim.
recebia. O avivamento não é só sobre nós, é sobre o povo. O avivamento não é só o que ele vai oferecer. É sobre Deus liberar o seu espírito e cair sobre esse povo. Muitas pessoas julgavam, mas foi dali que saiu o que muitos falavam. Os pentecostais, aqueles que acreditam que o avivamento é pelo fogo do Espírito, que o avivamento é pela busca. E é sobre isso o avivamento. É sobre estar com Deus orando, não importando a situação. Deixa Deus resolver o que Ele tem que resolver. Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso. A gente não está nem perto de chegar nas responsabilidades dele. Mas é necessário que a gente vai para o avivamento. É necessário, porque o avivamento é feito para a glória de Deus. Se você não quer receber, é contigo. Mas se você quer receber, ore mais, busque, jejue. Vai além do que você já sabe. Vai além do que você já sabe. É uma transformação. Não é uma evolução só, é uma transformação. Que o avivamento venha alcançar os seus corações. Porque é algo especial que Deus separou pra gente. Da forma em que você se interpretar. Se você está precisando de batismo em línguas, amém. Discernimento do Espírito, amém. Mas busque o que Deus tem a te oferecer. Não é o meu amigo do lado que tem a me oferecer. Porque cada um tem uma história. Cada um carrega alguma coisa. Ninguém do lado sabe, só Deus. Então, se só Deus sabe, fala com Ele. Amém? É sobre isso a minha rica oportunidade.